Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente está gravando um vlog, faz tempo que a gente não gravava vlog, né? A gente está indo especificamente, não só especificamente, né? Porque a gente também vai visitar outros clientes, mas a gente está indo para fazer a primeira visita num cliente. É um cliente que nunca tinha dado abertura para nós, sempre foi resistente às minhas investidas, mas a gente sabe que no comércio sempre vai existir algum defeito no concorrente. O concorrente sempre vai deixar alguma porta aberta para nós e aí que a gente aproveita. Então, na realidade, foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente conseguiu marcar uma reunião, então a gente está indo até ele e também visitar os outros clientes da região. Tá noite, como vocês estão vendo ainda, porque a gente está saindo cedo, tá? A gente está saindo em torno de umas 6 horas da manhã, como é inverno aqui no sul, é noite ainda, tá? Vai levar o cliente fica de distância 1 hora e 56 minutos da onde eu estou, então é meio longinho, mas se der tudo certo vai valer muito a pena. Então fiquem acompanhando que logo logo a gente vai se falando de novo. Até mais. Reunião feita, reunião terminada. Eu cheguei um pouquinho mais atrasado, uns 10 minutos ali, porque muita chuva e aí o pessoal é mais lento na estrada, tem que tomar mais cuidado, é mais complicadinho, então, mas eu já cheguei falando que, pedindo desculpas, né, falando que, passei 10 minutos ali, porque, né, não gosto de chegar atrasado e tal, já mostrando isso pro cliente, que pra mim a pontualidade é importante. E eles super entenderam, porque tá chovendo e tá bem complicado o trânsito, né? Então tá tudo certo. Foi uma reunião muito positiva, porque foi uma reunião que eu me preocupei de fazer ela de uma forma bem completa. Levei meu notebook, separei as apresentações da empresa, das linhas que a empresa trabalha, enfim, de todos os produtos que a empresa tem para oferecer para ele especificamente, porque coisa que não faz sentido para ele, não precisava eu perder meu tempo e nem o tempo dele mostrando. Foi bem positivo, abri mais uma porta, o que é importante hoje em dia, né? O que é importante hoje em dia. Esse cliente ele estava inativo quando eu assumi a carteira, então é um trabalho que está sendo feito, já foi a primeira reunião feita, então pode ser que uma porta se abra, provavelmente vai se abrir, então é mais ou menos isso, tá? Então deu tudo certo, super positivo. Tá chovendo muito, e um cliente meu agora me ligou, que agora são 9 horas, tá? O cliente me ligou que eu tinha marcado com ele às 10. Só que ele me ligou agora dizendo que ele vai poder me atender só às 11. Então o que eu vou fazer? Tem um cliente que eu tinha marcado para tarde, primeira hora da tarde, ali, segunda hora da tarde. Eu vou tentar antecipar, porque se eu conseguir antecipar, aí depois eu faço essa reunião com esse cliente que remarcou para as 11 e eu já fico livre. Como o tempo tá muito fechado, tá nublado, e aqui é a região da serra, aqui anoitece muito mais rápido, então fica ruim de dirigir, fica perigoso. Então se der pra gente ir embora mais cedo e otimizar o nosso dia, é melhor. Vamos tentar fazer isso. Então, algumas ligações feitas, e sim, o cliente pode me atender antes, pode antecipar. Então eu estou antecipando o cliente da tarde para agora nesse período, então vai dar tudo certo. É uma dica que eu dou, caso algum cliente peça para te atender depois do horário que ele tinha marcado contigo, tenta antecipar um cliente que tu tinha marcado por horário da tarde, isso vai liberar o teu dia mais cedo. Então tá, bora lá, e a chuva não para.
Fala pessoal, terminamos a reunião aqui. Eu tive que tocar 2 reuniões seguidas sem falar com vocês, porque uma reunião demorou mais do que eu achava que ia. Aquela que eu encaixei, né? Ela demorou um pouquinho mais, porque o cliente tinha algumas considerações a serem feitas, algumas reclamações para se fazer, e aí a gente entende, né? O importante é saber como se portar numa situação assim. O cliente, ele colocou alguns pontos da nossa empresa que ele não concordava, alguns defeitos que realmente acontecem por vez ou outra, e é importante, uma dica até que eu dou nesse caso, é não se colocar como em posição de enfrentamento com o cliente, entendeu? Talvez ele possa aumentar em alguns casos, falar algumas coisas que não sejam tão verdade assim, que a verdade não é bem daquele jeito, mas a gente tem que entender que ele está na posição de cliente e ele está fazendo objeções, ele está colocando o que não estava fazendo ele feliz. E é muito importante a gente, como representante comercial ou profissional da área comercial, entender as insatisfações do nosso cliente. É muito melhor ele reclamar para nós, porque aí a gente tem a opção de melhorar e fazer com que ele fidelize com a gente, ele vê que a reclamação dele teve procedimento dentro da empresa, tiveram alguns procedimentos dentro da empresa a partir daquela reclamação dele e as coisas melhoraram. Isso faz com que ele se sinta importante, faz com que ele se sinta observado e bem cuidado por nós, né? Que a gente está ali na frente dele escutando o que ele tem para passar, então é nosso dever escutar, tá? Então faz parte. A gente tem que entender que o cliente, ele pode ficar sim descontente em algum momento, e ele vai. E aí vai depender muito da maneira que a gente lida com esse momento de descontentamento, tá? Nunca enfrentar o cliente, nunca, subir o tom da conversa. Se o cliente partir para uma área desagradável, aí a gente tem que simplesmente falar assim: olha, então me desculpa, talvez não seja um bom momento, sabe? A gente vai tentar alinhar e eu volto aqui outro momento e tal. Nesse caso de hoje, o cliente, ele se exaltou por um momento, falou de coisas que ele não concordava. Eu tentei mostrar para ele o porquê que talvez tenha acontecido o que ele estava reclamando, né? Mas deixei ele desabafar. Depois o tom da conversa diminuiu, o tom dele foi diminuindo, e aí a gente começou a trocar uma ideia normal, sabe? Pedir desculpa para ele por ter acontecido isso, e na mesma hora, como ele já tinha desabafado, ele já falou pra mim, não, tudo bem, tá, desculpa se eu me exaltei e tal, viu? E a conversa já foi para outra esfera, né? E aí a partir daí a gente já falou até de orçamento, já falamos de pedido, então, e é o que importa, tá? Muitas vezes, eu até tenho um vídeo sobre isso, que o representante, ele tem que ser como se fosse um psicólogo, tá? O cliente tá ali, vai desabafar, e a gente tem que escutar ele e tentar se colocar no lugar dele. Então a visita de hoje, depois eu saí dessa e fui para uma outra, que também são 2 visitas diferentes que eu chamo. Essa visita que eu encaixei, que o cliente, ele reclamou e se posicionou fortemente sobre algumas coisas, fez algumas ressalvas, é uma visita que eu costumo dizer de uma visita de relacionamento, tá? Porque a gente está tentando retomar ele, a gente está tentando organizar melhor perfil do cliente com a nossa empresa, com nossos métodos de atendimento. Então foi uma visita de relacionamento. Depois, saindo dela, eu fui para um outro cliente nosso, que é um cliente ativo já, um cliente que a gente está trabalhando novos produtos. Então a gente está trabalhando um mix de produto novo com esse cliente, a gente está apostando pesado nele, e isso é importante, você vê o potencial do cliente que você tem. Se você tem um cliente grande, um cliente que tem potencial para desenvolver mais os seus produtos, sair daquela zona de conforto de sempre os mesmos produtos, produto que gira mais,
às vezes tu pode mostrar para o teu cliente que tu quer arriscar e que ele tem condições de arriscar também. Então, hoje a gente trabalhou na última visita do dia o mix de produtos e trabalhar com produtos novos com esse cliente, tá? E no mais é isso, pessoal. Tô voltando porque tem muito trânsito. Tô aqui num pare e arranca danado aqui, resolvi fazer rapidinho esses vídeos para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham se identificado com alguma coisa. Que se você já passou por isso, comenta aí. Se você já passou por alguma coisa desse tipo, continue acompanhando nosso canal, o nosso conteúdo também no Instagram, porque é muito importante vocês aqui com a gente, certo? Abraço!